Hallo, hallo, ihr Lieben! Guten Sonntag! Ótimo domingão aí para vocês, sejam bem-vindos ao mais um encontro aqui do Aulas Gratuitas com a Lud. Hoje, começando esse mês de maneira diferente. Todos os domingos, você sabe, a gente se encontra às 10 horas da manhã e cada mês a gente tem um assunto diferente para tratar, né? A gente acabou de terminar um evento em que a gente leu 4 histórias dos irmãos Grimm juntos, né? E vocês descobriram tudo sobre os irmãos Grimm e como é que as histórias eram completamente diferentes. E agora, começando mais um mês, a gente começa uma série nova de encontros. O que vai acontecer esse mês? Hoje eu estou muito, muito feliz, porque essa live é muito especial. Hoje a gente vai falar sobre 4 atributos da fluência, com 3 convidados mais que especiais. Hoje a gente vai falar de 4 atributos da fluência com os 3 professores do Clube de Alemão. Já já falo mais com vocês sobre isso. Além disso, né, hoje é o primeiro domingo e esse mês tem 5 domingos. Então, o que vai acontecer nos próximos 4 domingos? Nos próximos 4 domingos a gente vai ter alemão com música. Então, cada domingo a gente vai ouvir uma música juntos e a gente vai aprender a cantar, a gente vai aprender a tradução. Então, vai ser um trabalho completo de leitura, de parte de ouvir, parte de falar, parte de aumentar o nosso vocabulário, né? Então vai ser incrível. Não percam. Esse mês realmente tá com a corda toda aqui. Gente, quem ainda não se inscreveu no evento, aqui embaixo do vídeo, vocês vão achar na descrição do vídeo um link, tá? Nesse link, você clica no link e aí você vai ser levado a uma página em que você pode se inscrever. Eu sei que você está aqui, né? Você já está participando do evento, mas por que é legal se inscrever? É muito legal se inscrever, porque assim você recebe todo o material por WhatsApp. Então você se inscreve, coloca seus dados e você vai ser encaminhado para o nosso grupo de WhatsApp. Pode entrar no grupo sem problema nenhum, porque entrando no grupo você recebe não só os avisos das nossas aulas ao vivo, mas também todo o material. Então, por exemplo, a gente está fazendo alemão com música, vocês vão receber um PDF com a letra da música e com todas as informações, o link da música, etc. Tá? Então, não se esqueçam de se inscrever no evento. Bom, como eu falei, hoje a gente, voltando aqui para a parte importante, hoje a gente vai falar com 3 super professores de alemão com os quais eu terei a honra de trabalhar agora em breve, porque começamos agora o novo ciclo, né? A nova fase aí, as novas turmas das aulas ao vivo do clube. Então, o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai conversar com vocês, eles vão se apresentar, vocês vão conhecer os novos professores do clube, e a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre os 4 atributos da fluência. O que a gente precisa fazer para trabalhar, ouvir, falar, ler, escrever, né? Que são as 4 habilidades fundamentais quando a gente está aprendendo uma língua. Cada um de nós vai dar uma dica para vocês, tá? Antes que vocês perguntem, eu já me adianto, tá? É o seguinte, gente. O Clube de Alemão, ele tem aulas ao vivo todos os finais de semana. Todos os finais de semana, a gente tem aulas ao vivo de todos os níveis. A0, A1, A2, B1, B2 e C1. E as novas turmas do Clube de Alemão estão começando agora, no final de semana que vem, tá? Então, exatamente por isso, para comemorar esse novo início aí de turmas, que a gente vai começar aqui, vai fazer essa live aqui, conversar com vocês sobre os 4 atributos da fluência. E claro, assim vocês também vão conhecer os novos professores que eu tô doida para apresentar para vocês, porque eles são fantásticos. Quem estava pensando em entrar no clube de alemão? Pois agora é a hora, porque estamos começando um novo momento, né? Novas turmas de aulas ao vivo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as aulas ao vivo, etc. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria chamar já os professores aqui para a sala, para vocês conhecerem, para eles se apresentarem, para eles falarem quais turmas que eles vão dar aula, e depois a gente começa também a falar do que mais interessa ainda, que são os 4 atributos da fluência, beleza? Então, gente, vamos lá, vou chamar todo mundo aqui. Olá, gente! Oi. Oi. Alô. Alô, Alô! Alô. Muito prazer ter vocês aqui comigo. Muito feliz de vocês terem topado esse encontro. Antes de eu me adiantar e a gente começar a falar um pouquinho mais sobre
sobre os 4 atributos da fluência, dar nossas dicas, falar um pouquinho mais sobre o alemão, eu queria que vocês se apresentassem um pouco e contassem um pouquinho quem vocês são, de onde vêm, o que fazem, como é que aprenderam o alemão. Não precisa ser a vida toda, né? Mas uma apresentação para todo mundo conhecer vocês e saber um pouquinho mais sobre vocês. Vamos começar na ordem que tá? Começa, Wesley. Ok. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Wesley de Souza. Eu sou de Salvador. Eu estou concluindo a graduação em alemão agora, né, na Universidade Federal da Bahia, onde eu também comecei a ensinar alemão. Né? Eu aprendi alemão e comecei a ensinar logo um pouquinho depois, já em 2016, eu entrei no primeiro programa da universidade que nos dá essa oportunidade de praticar, de já começar a exercer a profissão, que é o NUPEL, né? Quem é de Salvador, se tiver gente de Salvador assistindo, deve conhecer, já deve ter escutado falar, ou já deve ter até estudado alguma língua, porque é um super curso, né, o NUPEL. Depois do NUPEL, também participei do Profici, que já é um programa interno da universidade, que trabalha com os estudantes da universidade e servidores. Depois eu passei um tempo na Alemanha, eu fiz intercâmbio na Friedrich Schiller Universität Jena, né, passei 1 ano e meio lá e fui monitor de português como língua estrangeira. Então, aqui no Brasil eu trabalho com o ensino de alemão para brasileiros e na Alemanha eu trabalhei com o ensino de português para alemães. Né? Então, assim, são experiências muito enriquecedoras que eu tive. E aqui no Clube da Alemão eu vou estar ensinando o A0 e o A1 todos os domingos. Muito bom. O Wesley sabia que eu também estudei em Iena, né? E eu fiz exatamente Sim. o mesmo programa e também ensinei português lá na universidade para os alunos. Eu fazia o Stammtisch, né? Eu também, na Ibero. Exato. Então a gente conhece as mesmas Muito bacana. pessoas, tivemos as mesmas experiências lá em Iena, muito legal. Quando eu conheci você, Elícia, eu falei, nossa, é muito bom todas as vezes que eu encontro alguém que foi para Iena, porque parece que a gente começou do mesmo lugar, né? Realmente muito especial. Sim. Só que você ficou 1 ano e meio, né? Primeira vez que eu fui, fiquei só 6 meses. Foi por causa da pandemia, né? Era para eu ficar 1 ano, mas teve essa pandemia aí no meio, aí me permitiram ficar mais um semestre. Que maravilha, né? Então foi até bom nesse sentido. Sim. Assim, né? Pelo menos para você conseguiu ficar 6 meses. Há males que vêm para o bem, né? Algumas vezes. Ai, muito bem. Muito obrigada. Então, você vai dar os níveis A0 e A1, né? Que são aos domingos. Níveis... Perfeito. Que são os primeiros níveis, né, gente? O clube, ele funciona da seguinte forma. A gente tem quem ainda não conhece o clube, né? A gente tem duas modalidades, né? A gente tem as aulas gravadas, que foram gravadas por mim desde o 0 até o C1. Nessas aulas a gente tem sempre aula, a gente tem exercício, a gente tem parte para ouvir, para treinar a fala. E o curso começa do A0, que é uma coisa um pouco diferentona aí, que não tem muito por aí, mas por quê? Porque dentro do método SW, né, do método Sprachenwissen que a gente desenvolveu dentro do clube de alemão, a gente percebeu que é preciso um momento para a gente quebrar o gelo com a língua, entender as estruturas, as primeiras estruturas da língua, tirar aquele medo que às vezes as pessoas têm do alemão, e é para isso que serve o A0, né, que é o antes do A1. São aulas ali realmente introdutórias, você vai aprender pronúncia, você vai aprender os números calmamente, você vai aprender o alfabeto, você vai aprender aqueles primeiros passos que são tão gostosos que às vezes acabam sendo passados rápido demais, porque existe pressa, existe aquilo outro, e no clube não é assim, e o Wesley vai estar aí acompanhando vocês nesses níveis, né, no A0 e no A1, nas aulas ao vivo. Por quê? Porque a segunda modalidade, além das aulas gravadas, são as aulas ao vivo, que acontecem todos os finais de semana de todos os níveis, ou sábado ou domingo, né? O Wesley falou aí que vai dar aula no domingo. E aí, essa é uma modalidade complementar, né? Por quê? Porque ali você estuda a semana, no horário que você tem disponível, e você está ali comigo, e aí no final de semana você encontra esses 3 maravilhosos aqui e vai praticar mais, estar junto ali com o professor, com colegas, né? Naquele clima de sala de aula, clima de ao vivo, né? Então você tem, no clube você não precisa escolher, você tem as duas coisas. Obrigada, Wesley. Daqui a pouco você conversa um pouquinho mais com a gente. Bom, agora vamos para o Ralf, né? Vamos na ordem que está aqui. Ralf, se apresenta um pouquinho aí, conta um pouquinho para a gente de você.
Então, hallo, willkommen Leute, alles klar? Bom, meu nome é Ralph, né? Eu sou alemão e, na verdade, o meu nome na Alemanha é também a pronúncia um pouquinho diferente, né? Lá as pessoas me chamam Ralph. Mas, assim, aqui todo mundo está acostumado, me chama Ralph, às vezes as pessoas escrevem como H, assim, já estou acostumado com isso, não tem problema, assim, né? A minha cidade, onde eu venho aqui, é de Bonn, que é perto da cidade de Köln, que é o ex-capital da Alemanha Ocidental, hoje é Berlim, né? E eu já estou aqui no Brasil faz mais de 20 anos, né? Bastante tempo, assim, né? E fiz aqui dando aulas, assim, também, todos os dias, para vários níveis. Eu fiz também aqui um curso de letras, aqui, português, inglês, e eu ainda estou estudando português, assim, porque nunca se para, né? Quando você aprende uma língua, isso não acaba de um dia, você vai continuando sempre, então tentando melhorar, né? Tem muitas palavras também para mim que eu lendo textos que não conhecia ainda, tem que pegar um dicionário de novo, assim, né? Olhando, isso então é normal. Então, claro, né? Mas assim, né? Como eu fiz também esse processo, como você também, o Lud e o Wesley também, morando na Alemanha, conhecem isso, né? Eu passei esse processo aqui no Brasil, né? Então, quando eu cheguei também aqui, eu quase falei nada, né? Então, passei por todo essas complicações, né? Essas frustrações, né? Porque na verdade, aprender uma nova língua é você se lidar com as frustrações, né? Que, em um certo ponto, você já sabe muito, só que dá essa aflição, percebendo quanto falta ainda, né? Para você realmente vai conseguir participar de todas as discussões, você vai conseguir falar esse pensamento que você tem na cabeça, né? E então é um processo longo, assim, né? Mas é muito prazeroso também quando você consegue chegar a um ponto que realmente, que justamente essa frase que você queria, você vai falar, a pessoa vai entender, responder, você responde, então é muito bom isso, né? Faz muito bem, né? Então, estou dando aulas aqui e aqui, então, justamente para os turmas de B2 e C1, né? Justamente no sábado. Então, fico já muito feliz assim com os alunos, aí fico muito ansioso aqui, espero que tenha muitas pessoas interessadas, ok? Perfeito, perfeito, muito bom, muito bom. Exatamente, gente. Então, ó, já conhecemos o nosso novo professor de A0 de A1, de B2 e C1, e agora falta, né, falar um pouquinho com o André de A2 e B1. Adorei, Ralf, porque você falou, o Ralph, né, em bom português, porque o que você falou foi realmente fantástico. Começamos super bem falando exatamente dessa questão emocional também ligada a aprender línguas, né? E de como às vezes não é só a questão prática de estar ali, aprender a fazer acontecer, mas lidar com esse tanto de emoção que a gente tem durante o aprendizado. E como é bom ter professores que entendem isso e que passaram por isso, porque isso faz toda a diferença, né? Essa empatia também na hora de ensinar, né? Fantástico! André, com você. Hallo zusammen, wie geht's euch? Alô, Na? Hallo. Então, pessoal, eu me chamo André e eu sou do Pará, né? Bem longe, né? Lá no norte do Brasil, né? Sou do Pará, que eu moro em Ananindeua, né? Que é uma cidade da região metropolitana de Belém, né? A capital. Então, tipo, é fronteira. 20 minutos eu tô em Belém, né? Então, tipo, e então, sou aqui do Pará. Eu estudei alemão na UFPA, né? Letras alemão. Aqui a gente não tem licenciatura dupla, mas só letras alemão, ou francês, ou espanhol, né? E eu fiz letras língua alemã, licenciatura plena, né? E fiz de 2016 e terminei em 2019, antes da pandemia, né? E durante esse período de graduação,
eu já comecei também igual o Wesley, né? Desde o começo, dando aula de alemão em escola de idiomas aqui na cidade, né? Eu fui indicado por um professor meu, porque ele via um potencial em mim, então ele acreditou e me indicou, olha, eu vou te indicar para a escola onde eu dou aula também, para te começar a ter uma experiência em sala de aula, né? E eu ficava sempre com muito medo, será se eu vou conseguir? Será se eu vou dar conta, né? Porque alemão não é uma língua como inglês, que a gente consegue adquirir mais fácil, tem muita gente aprendendo, muita gente estudando, e não, alemão, para mim, foi um mundo completamente novo, né? Assim, não conhecia nada, não sabia o que era DAAD, não sabia o que era Goethe Institut, não sabia nada essas palavras-chave, né, que tem a ver com a língua e a cultura alemã, né? Assim, né? Principalmente quem quer estudar na Alemanha, né? E aí foi que na graduação eu fui bolsista do Goethe, né? Aqui na UFPA, todo aluno da graduação, a partir do quarto semestre, ele tem direito a uma bolsa, concorrer a uma bolsa para fazer um curso pelo Goethe, né? Pago pelo Goethe de Salvador, inclusive, né? O Goethe de Salvador que dá essa bolsa para a gente aqui na UFPA, né? Com parceria com o DAD aqui também, né? Então eu fui bolsista, né? Eu fiz um curso de alemão em Berlim, né? Em 2018 e em 2018 também eu comecei a participar do programa ISF, que infelizmente foi cancelado, né? Que era um programa do governo federal com parceria com o DAD. E eu comecei a entrar no mundo virtual através do ISF, né? As aulas online, né? E daí eu tive contato com a Duo, que é um curso de alemão online, e aí comecei a trabalhar dando mais aula online do que presencial, né? E atualmente eu tenho também experiência como professor de alemão para hispanohablantes, né? São alunos da Colômbia, né? Então, tipo, um outro horizonte que a língua alemã me permitiu, né? Tá ensinando alemão para colombianos, né? Falantes de espanhol, usando o espanhol como língua para explicar, né? A gramática, aquilo, e ensinando alemão. E aí alguns alunos até falam, não acredito, esse professor brasileiro ele vai querer ensinar pra gente, mas ele não fala nada de espanhol. Aí alguns alunos ficam com medo no início, depois dá certo, então quer dizer que meu espanhol está melhorando, né? Estou 2 anos tendo essa experiência, então é muito bom isso, né? E também, como a Lud estava falando de alemão com música no início da live, né? Eu também sou músico, eu adoro música, né? Que bom. E eu participei aqui de um projeto que eu ensinava a fonética do alemão para cantores líricos aqui no conservatório do estado do Pará, né? Então, foi uma experiência muito legal, né? Cantores de ópera que eles precisam do alemão, né? São os dois idiomas mais importantes, que é o italiano e o alemão, para quem canta, né? Então, tipo, eu tive essa experiência também com música, né? Então, é isso, né? Estou aqui, eu vou ficar com vocês, né? Falando agora com os nossos alunos. Aos sábados, né? Às 11 horas, eu vou estar no A2 e à 1 da tarde eu vou estar no B1, né? Então será um grande prazer. Eu também já estou muito ansioso, né? Ich freue mich sehr, né? E é isso, né? Eu espero que a gente tenha um bom tempo junto, né? Passe esse tempo, todo esse ciclo muito bem, né? E também é um prazer conhecer os meus colegas, né? Todos, né? Ralph, Wesley, né? E a Luz. Perfeito, gente. Obrigada, André. Pessoal, vocês conheceram os professores, então é o momento, aquele momento fantástico de dar o like, né? Quem ainda não deu o like, não se esqueça, clica ali, ó, debaixo do André e dá o like aí pra gente, porque dessa forma o Instagram percebe aí que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando. Ó, Instagram, o YouTube percebe que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando e ele também distribui esse conteúdo para mais gente. Aliás, inclusive, né, gente, exatamente agora é o momento de você também pegar ali, ó, o endereço dessa live aqui, pegar aí no YouTube aqui em cima, ó, onde está o endereço, copia, envia para seu pai, para sua irmã, para sua avó, para o seu amigo, para o seu colega, para todo mundo que tem interesse em aprender alemão, para aquele amigo que também com preguiça de aprender alemão, mas tem que aprender, para todo mundo, envia, porque agora a gente vai começar a dar dicas, né, importantes aí para trabalhar as habilidades com o alemão. Então, se você ainda não convidou todo mundo, convide e não se esqueça de novo de dar aquele
like aí para a gente continuar divulgando o nosso trabalho e para quem quer aprender alemão, né? Gente, uma das coisas que o André falou que eu gostei muito, já comentando aqui, André, essa questão da sua insegurança, né? As pessoas acham que a gente está falando alemão, né? Hoje todo mundo fluente, todo mundo, nós 4 aqui dando aula de alemão e tal, e as pessoas acham que a gente nasceu sabendo, né? Ou que a gente é escolhido por Deus, né? Ou Ou então especiais. que um espírito, né, desceu aqui na cabeça e aí de repente a gente começou a falar alemão. Exato, Ou o Ralph que de nunca repente tivemos começou a falar medo, português. que nunca tivemos medo, né? Tem essa história. Quando eu falo que a primeira vez que cheguei na Alemanha, primeira noite eu passei chorando de medo. Cheguei, nem ia, nem Wesley. Cheguei lá e me buscaram lá na plataforma lá do trem. A menina só falava alemão comigo numa velocidade enorme. Eu já tinha B1, mas para mim não era suficiente, né, para entender. Cansada depois de, sei lá, 20 horas de viagem. Sei quando a menina me largou no meu apartamento, finalmente, que eu deitei na cama, eu chorei. Por quê? Esse medo, né? Essa questão, não nasci sabendo, por mais que a gente faz apesar do medo, apesar da insegurança, e de repente estamos aqui. De repente não, né? Depois de muito trabalho, estamos aqui dando aula e contribuindo para que vocês, alunos, também tenham sucesso, né? Então, achei legal demais o André ter falado sobre isso, porque é muito importante a gente perceber isso, que todo mundo tem suas inseguranças, como o Ralph falou em relação ao português, né? E o André aqui em relação ao alemão. Aliás, só uma leve coisa aqui, o André falou. Deixa eu ver aqui. O André falou esse nome aqui, gente, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Enquanto a Lud está compartilhando, né, eu lembro que aconteceu a mesma coisa comigo quando eu cheguei em Berlim, em 2018, e aí eu cheguei todo feliz, né, e tal, estou em Berlim, na Alemanha e tal, e eu tinha na época também acho que B1 ou B2, não lembro bem, e aí eu cheguei, e quando eu entrei no meu quarto, que eu sentei, aí caiu a ficha, eu estou na Alemanha, e agora, o que eu vou fazer? Eu não conheço nada aqui, o que eu vou fazer, né? Então eu tive também essa mesma, não chorei, mas eu quase chorei também. Não chorei, mas foi quase. Quase, né? E aí, tipo, meu Deus, e agora? A gente fala o idioma, mas aí agora a gente vai realmente falar só com as pessoas falando em alemão, né? Então, tipo assim, deu uma segurança, mas ao mesmo tempo é tão legal porque depois acostuma, né? E começa a sair, né, a insegurança, né? Inclusive eu vou falar de sprechen, de falar, né? Depois eu quero dar umas dicas para todo mundo aqui de como perder o medo, né? Talvez para falar. Perfeito. Gente, o André falou aqui o DAD, né? Que é o Deutsche Akademische Austauschdienst, né? E deixei o nome aí, quis anotar para vocês, porque esse é talvez um dos nomes mais importantes aí que foi falado até aqui, que é a Câmara, vamos dizer assim, a Câmara de uma organização alemã de intercâmbio acadêmico, né? Então, para quem está interessado em estudar na Alemanha, às vezes não quer ser professor de alemão, né? Mas está interessado em estudar artes, canto, o que quer que você queira fazer com a língua, procura no site da EAD, tem várias bolsas, várias oportunidades, fique atento, comece a conhecer, a seguir o DAD nas suas redes sociais, no site, se cadastrar para newsletter, né? Se cadastrar para receber os e-mails, porque tem sempre muita informação legal do DAD, muita bolsa, muita coisa bacana mesmo, tá? Eu também fui bolsista do DAD no doutorado. Eu era bolsista, já era bolsista, mas eles me deram uma bolsa para passar uma temporada também em Stuttgart, onde eu fiz uma parte do meu doutorado. Então, tem várias coisas. Tem bolsa de 1 mês, tem bolsa de 2 meses, tem bolsa de 6 meses, tem bolsa de 1 ano, tem tudo quanto é coisa aí, um monte de oportunidade. Tem aí o DAD para quem se interessa sobre, né? Quem está pensando aí em estudar na Alemanha, em fazer algum intercâmbio acadêmico, tá? Bom, beleza. Falando sobre isso, agora eu acho que chegou um momento tão esperado. Não devia ter apagado, né? Vou deixar aqui no meu. Será que consigo voltar? Aí, vou deixar aqui no meu. E também vou fazendo anotações aqui pra gente. Que aí, quando o pessoal os meninos forem dando dicas pra gente, eu vou anotando aqui e depois eu compartilho com vocês
o nosso o nosso o nosso bloco de notas, né? Já vou anotando para todo mundo aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar. Vamos começar a dar dicas aí relacionadas aos 4 atributos da fluência, né? Como eu mencionei logo no início, né? A gente tem 4 habilidades que a gente precisa desenvolver quando a gente está falando de dominar uma língua, que é a fala, a escrita, né? Ou vou dividir ainda melhor. Tem os de produção, né? Que é o quê? Falar e escrever. E tem aqueles que a gente chama, que muita gente chama, assim, a gente fala de habilidades passivas. De passiva não tem nada, porque tem um monte de processo cognitivo acontecendo na sua cabeça para você conseguir fazer, né? Mas que é o ouvir e o ler. Como nós somos 4, né? Eu pensei assim, poxa, por que não cada um escolher um, né? Cada um falar um pouquinho, dar dicas de como a gente desenvolve isso. Muitos alunos, por exemplo, são ótimos em falar e não são tão bons assim em ouvir. São ótimos em ouvir e não são tão bons assim em escrever. São ótimos em ler e não são tão bons assim em falar. E assim sucessivamente. É bem comum que a gente não desenvolva as 4 habilidades de forma homogênea. E por que isso acontece? Por diversos motivos. Por facilidade pessoal, vamos dizer assim, uma pessoa bem tímida, né? Aí ela fala pouco durante a aula, mas gosta de escrever, gosta de ouvir, então ela acaba trabalhando menos a fala. Ou uma pessoa é muito espiritada, né? Não tem muita paciência para ficar ali lendo, estudando, não sei o quê, sentadinha, mas adora falar e acaba, né, soltando o verbo e falando bastante. Na hora de escrever tem mais dificuldade. Então, por características pessoais, muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Aliás, anotem aí nos comentários qual é a maior dificuldade de vocês. Vocês têm maior dificuldade em falar, ler, escrever ou ouvir? Anotem aí para a gente poder discutir aí depois, ver qual que é a dificuldade geral. Geralmente as pessoas acham que tem mais dificuldade em falar, mas estou curiosa. Vão anotando aí, depois a gente vai ver se eu estou certa ou não, vocês vão colocar falar. Bom, como a gente tem essas 4 habilidades? A gente precisa desenvolver essas 4 habilidades. Nós somos 4 pessoas, 4 professores. O que eu pensei? Bora falar um pouquinho sobre essas 4 habilidades. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, então... ficou assim, ó, ficou combinado assim. Cada um vai falar de uma habilidade. Vamos começar então com o André. Vamos fazer o contrário agora. Primeiro o Wesley começou a falar, agora vamos começar com o André. O André já continua aí na fala dele, fala um pouquinho dê dicas pra gente, fala um pouquinho aí de qual habilidade você vai falar e ensina pra gente alguma coisa aí. André, vamos ver. Então, pessoal, eu fiquei responsável, né, para dar dicas sobre o Sprechen, né, ou mündlicher Ausdruck, tá? A expressão oral, né? A habilidade de falar. E é sempre interessante falar o termo, né? Sprechen ou mündlicher Ausdruck, né? Que geralmente assim aparece lá nos certificados, né? Então, que é a expressão oral. Então, eu quero dar dica contando um pouco da minha experiência, né? De como eu desenvolvi isso, né? Que eu acho que é interessante, né? Eu, como brasileiro, aprendendo alemão, sendo o alemão uma língua totalmente rara aqui na minha cidade, né? Não é como no sul do Brasil, né? Que está cheio, tem várias colônias, várias comunidades alemãs, e aqui não tem. Simplesmente, eu nunca tinha tido contato nenhum com a língua alemã, aqui com ninguém, nunca tinha conhecido ninguém que falasse alemão. Então, para mim, foi tudo novo, assim, realmente foi do zero, não tinha contato, quando eu entrei na UFPA, foi do zero, né? E aí eu percebi com o tempo que a minha insegurança partia do princípio de que eu não tinha vocabulário. Então, a minha primeira dica é, temos que investir tempo aprendendo vocabulário. Mas não é de qualquer forma, né? Eu sempre ensino para os meus alunos que aprender vocabulário tem que ser sempre em contexto, né? Sempre contextualizado. Não adianta eu pegar vários verbos, eu já sei essa lista de verbos aqui, mas na hora de eu usar esses verbos, eu não vou usar um verbo só, eu vou usar ele com um substantivo, eu tenho que usar um verbo que combine com um substantivo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A Lud precisa fazer uma decisão. Mas nenhum brasileiro fala fazer uma decisão, né? A gente diz tomar uma decisão, né? E em alemão, como é tomar uma decisão? É
eine Entscheidung machen. Não, né? Então, não é eine Entscheidung machen, né? É eine Entscheidung treffen, né? Então, tipo, eu comecei a perceber isso, né? Que eu preciso aprender vocabulário, mas contextualizado, né? Em vez de eu aprender só decisão, eu vou aprender um verbo que eu vou usar sempre com essa palavra, né? Eine Entscheidung treffen. Então, estou escrevendo aqui no chat, né? Então, aí eu já sei que no alemão não é fazer, é tipo encontrar uma decisão, eine Entscheidung treffen. Né? Outro idioma, como o inglês, é make, né? Make decision. Então, já cada idioma tem a sua particularidade. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é isso, investir em vocabulário e que esse vocabulário esteja sempre contextualizado, né? E aí eu percebi que quanto mais eu investia em vocabulário, mais eu começava a escutar as palavras não ficavam mais soltas. Eu já estava ali numa conversação e eu já começava a escutar aquela palavra de fato. Eu digo escutar assim, ele falou lernen, eu entendi. Ele falou arbeiten, eu entendi porque todas as palavras que eu já havia aprendido, eu escutava. Então a gente só vai ouvir de fato, entender, se a gente já tiver conhecido antes, né? A palavra não adianta eu querer falar alemão se eu não invisto tempo aprendendo vocabulário, né? Isso serve para qualquer idioma, creio eu, né? E aí, depois, o que eu fiz? E agora eu vou começar a fazer uma lista de palavras novas com expressões formadas. Eu vou pegar essa palavra aqui, essa expressão, eine Entscheidung treffen, vou escrever no presente, vou escrever lá no perfect, vou escrever ela no Konjunktiv 2, nos tempos verbais, e aí quando eu precisar falar, a palavra já vai estar na minha cabeça, já a conjugação correta, a declinação correta, e assim eu vou vencer o alemão. Não vou precisar pensar em acusativo e dativo na hora de falar, né? Porque o verbo treffen exige acusativo. E aí o eine é eine, einer é feminino, é masculino, está no acusativo, está no dativo, não. Aqui vem a minha segunda dica, que são os blocos, que também são chamados de chunks, né? Então, eu comecei a desenvolver os blocos, né? Por exemplo, se eu sei que para andar de carro, de moto, de táxi em alemão, sempre eu vou usar a preposição mit, então por que antes eu não já crio esses blocos na minha cabeça, né? Mit dem Bus fahren, mit dem Taxi fahren, mit dem Auto fahren, só os que terminam com Bahn são femininos, então mit der S-Bahn, mit der Straßenbahn, mit der U-Bahn, o resto é tudo mit dem, independente se é neutro ou masculino, não preciso pensar aqui, eu tenho que automatizar isso, né? Depois a gente vai para os detalhes, então, tipo, eu comecei a fazer isso, né? Aí eu pegava esses blocos, anotando, e repito isso em voz alta, né? Como se eu estivesse falando alemão comigo mesmo, né? Às vezes o pessoal pensa que eu estou doido, né? Falando comigo mesmo. Ok, ich treffe eine Entscheidung. Perfect. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Agora, com Nebensatz. Ich denke, dass ich eine Entscheidung treffe. Né? Então, eu comecei a fazer previamente essas frases, já tudo declinadinha, toda certinha, para poder me adaptar, porque no começo era muito difícil pensar em colocar o verbo no final, quando usa weil, quando usa das, quando usa wenn, né? Verbo separável, para mim, era uma loucura, né? Tipo, eu vou falar tudo e no final tem que colocar o prefixo, não esquecer, né? Tipo, morgen rufe ich meine Eltern in Deutschland an, né? Aí demorava para processar, aí agora não, já vai mais... Porque eu fazia isso previamente. Então, todas as vezes que eu tinha a possibilidade, no Stammtisch, né, na UFPA, a possibilidade de praticar isso, que já estava formado, e eu comecei a perceber que eu comecei a desenvolver isso cada vez mais, sem precisar pensar tanto, né, em gramática. A gramática é super importante. Eu tenho alunos que são muito bons em gramática, mas na hora de falar eles ficam com receio de errar, porque não dá tempo de pensar em acusativo, dativo, genitivo, não dá tempo de pensar se é masculino, feminino ou neutro, né? Tudo muito rápido, tudo muito, assim, muito rápido, né? Então, eu tenho outras dicas aqui, eu posso continuar, Lu? Claro. Uma das coisas que eu falo sempre, André, é que jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. A gramática, estudar a gramática e tal, é treino, né? Você vai lá no treino, você pode treinar, pensar na gramática e tudo. Mas no jogo, na hora de falar na vida real, não dá para você ficar pensando, será que eu vou errar, será que eu vou acertar? Ali
tem que chutar pro gol, né? Você tem que fazer sem pensar, ninguém fica ali pensando. E é por isso que esses blocos funcionam tão bem, né? É muito legal que você tenha gramática para entender por que aquele bloco é formado daquela forma, porque isso ajuda, inclusive, na memorização, quando você entende. E até criar outros blocos, né? E para poder criar outros blocos, perfeito. Perfeito. Aí, então, no caso, uma dica que eu dou sempre também é que eu parei de ter medo de falar, independente se eu ia errar ou não, né? Então, tipo, quando eu parei de ter medo de errar, de achar que eu vou errar, começou a fluir melhor, né? Então, eu parei de me pressionar muito, né? Ah, meu Deus, eu não vou falar porque se eu falar eu vou estar errando, vão ouvir. E mais ainda, sou professor de alemão, como é que o professor vai falar errado? Aí, então, tipo, isso me cobrava muito. Só que depois eu falei, não, eu não vou ligar para isso, eu vou falar. Eu não sou nativo, né? Eu não sou um nativo, então eu não vou ligar muito para isso, né? Então, e melhora, né? E no final você tá falando certo. Isso aí é a coisa louca, né? O Rafa queria falar alguma coisa. Você queria fazer algum comentário, Rafa? Não, realmente, André, tem que se jogar, né? Essa é a coisa. Mas você só queria, você explica para todos os ouvintes aqui, você falou de um Stammtisch. Aí, quero que você explique um pouquinho o que invenção alemã assim, é essa, que é, na verdade, é um ótimo lugar para né, treinar para a isso. fala. Então, Stammtisch é tipo como se fosse uma roda, né, de conversa ali, o pessoal vem, tem coisas em comum, as pessoas têm coisas em comum. Por exemplo, um Stammtisch em Berlim eu participava de um Stammtisch portumão, né, que era português e alemão. Então tinha os meus amigos que eram falantes de alemão, que estavam aprendendo português, e eu era falante de português aprendendo alemão, e a gente ficava ali meia hora falando só alemão, meia hora falando só português, e trocando, como se fosse um tandem, que também é uma outra... Isso, é muito né? bom. E fazendo isso, né? Então a gente, tipo, aí aparecia gente árabe que estava aprendendo alemão, mas que começou a se interessar pelo português por causa dos Stammtisch, e aí a gente começava a falar português, e eles se interessando, e daqui a pouco a gente já estava falando outras pessoas que não tinham nada a ver com português e já estavam querendo aprender por causa do alemão, né? Então, tipo, é muito interessante se a gente tiver a oportunidade de participar de uma conversa em alemão, mesmo que seja para dizer Hallo, ich bin André, ich komme aus Brasilien, ich wohne in Ananindeua. Assim, o básico, né? Apresentar-se em alemão, mesmo que você tenha oportunidade para isso, já é muito, né? Porque você não está assim só colocando, você está colocando em prática aquilo que você aprendeu lá no A1, no A0 ou no A1. Não interessa se é básico demais. O importante é praticar. E quanto mais você pratica, mais você repete, mais o cérebro vai internalizando isso e você vai se acostumando, vai criando mais segurança. E se você não pratica, fica difícil, né? E aí, como foi que eu investi em vocabulário, morando aqui na minha cidade, sem ter contato com ninguém? Como foi que eu desenvolvi meu alemão? Foi lendo. A minha estratégia foi ler alemão, né? E na leitura eu pegava vocabulário novo, fazia meus blocos e falava isso em voz alta, conversava comigo mesmo, né? Falando alemão comigo mesmo. E cada vez que eu tinha a possibilidade de participar de um Stammtisch aqui na UFPA, essa roda de conversa, eu praticava, né? Então, aqui para finalizar, então, por exemplo, existem alguns sites, né, de intercâmbio linguístico-cultural, né? Eu gostaria de compartilhar minha tela aqui rapidinho. Eu não vou falar muito detalhe, eu acho que depois a Lud coloca o link para vocês, né? Para os alunos. Mas eu vou compartilhar a tela aqui, Lud, rapidinho. Pode. Gente, vou fazer o seguinte, ó. Isso que eu estou anotando aqui para vocês e os links que o André, por exemplo, passar, eu vou anotar tudo certinho. E como eu falei, eu vou mandar esse material primeiro para quem está no clube. Vocês já vão receber lá no curso Live Übertragung, né? A gente tem lá, eu já passo todo o material para vocês lá dentro do clube. Para quem não é do clube de alemão ainda, né? Vocês podem receber esse material entrando no link aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo tem um link. Clica no link, se inscreve para o evento, entra no grupo de WhatsApp. Eu sempre falo isso, gente, não precisa preocupar, que não é grupo de WhatsApp que a gente fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, 10 mil mensagens, nada disso. É grupo de WhatsApp só para as aulas ao vivo, só com os eventos, só com os materiais. Então pode entrar tranquilamente, tá? E aí eu compartilho tudo isso com vocês aqui, que eu estou anotando e que o André também vai nos mostrar, tá? E que os outros professores também, as dicas que os outros professores também vão nos dar. Pode compartilhar aí, André. Não tô te vendo, não. Será que é porque eu tô compartilhando?
Não, Deixa é eu que ver eu a ainda tela. não Pode compartilhei, fazer tá? agora. Eu vou. Então, Aí. aqui a gente tem esse site, o Tandem, que é tipo uma rede social, onde você pode encontrar parceiros de conversação, né? E os parceiros de conversação, na verdade, são, por exemplo, falantes de alemão que querem aprender português e falantes de português brasileiro que estão aprendendo alemão, e aí vocês têm algo em comum e vocês compartilham isso, né? É um Austausch, né? Um intercâmbio, né, linguístico, ou seja, de língua e de cultura. E daí vocês podem criar uma conta aqui. O site ele é bem seletivo, ele não deixa qualquer pessoa entrar, pessoa mal intencionada, né? Para entrar, eu lembro que quando eu fiz a minha conta, eu esperei 7 dias para receber uma autorização para finalmente finalizar a minha conta, né? Então você pode encontrar, olha aqui, alemão, na Alemanha, Brasil, China. Não vale só para o alemão, isso aqui é para qualquer idioma, né? Então o Tandem me ajudou, né, a ter esse contato com falantes nativos de alemão que estão em outro lugar que não estão na minha cidade, né? E aí, aqui dentro você pode fazer videochamada, pode conversar, pode, enfim, há várias possibilidades. Você vê o nível de fluência da pessoa, se ela tem, ela já está no básico, no intermediário, no avançado. Você vê um perfil, você vê qual é a intenção da pessoa na plataforma, o que ela quer, o que ela está buscando, para que você não entre em uma situação complicada, né? Quem sabe tem muita gente mal intencionada, né? É uma plataforma muito séria, tá? Então, o Tandem, ele ajuda. Importante Você dizer, pode... né, gente? A plataforma é muito séria, mas de vez em quando vai ter gente lá chata, vai ter gente querendo flertar, vai ter. É gente, né, gente? É gente normal, gente que existe. Então, e a vida real. Na vida real, assim, você conhece gente legal, gente chata, né? Então vá com o mas, pensamento aberto. E se você for com o pensamento aberto, eu já encontrei muita gente bacana nessa plataforma, já fiz boas amizades. aí a plataforma tem também a parte de denúncia, né? Já que não é uma plataforma para flertar, não é um Tinder, é sim uma plataforma para praticar idiomas, né? Para troca, né, de conhecimentos de idiomas, né? Então, aí no caso, você tem que baixar o aplicativo, né? Aqui que está disponível lá nas lojas do Android, né? E da Apple também. Uma outra plataforma semelhante que eu já usei também é o Speak, que funciona parecido com o Tandem, tem a mesma finalidade, também disponível aqui nas lojas, né, de aplicativos. E agora, só um minutinho. Então, seria interessante, né, usar essas plataformas, né, o Tandem, o Speak, né, para ter contato com uma pessoa de outro idioma, né, sem precisar sair dessa cidade, sem precisar sair do seu país, né. E aí você pode aprender vários idiomas, não é só o alemão, né, é um grande leque de oportunidades. E a minha última dica, que eu falo muito, mas eu já vou finalizar. A minha última dica é a pronúncia, gente. Se a gente pode ter um alemão perfeito escrevendo, pode ter um alemão perfeito, gramática, entender tudo, mas se a gente não pronunciar bem, eu não digo que tem que ser perfeito como nativo, mas a pronúncia ela é às vezes uma barreira. Sim, eu tenho aqui um testemunho, diria assim, de quando eu fiz um curso em Berlim, né, numa turma, e tinha uma moça da China, uma chinesa. Assim, eu ficava encantado quão inteligente ela era na gramática, sabe? Porque o chinês é uma língua totalmente inflexionável, né? Não tem conjugação de verbos, não tem masculino, feminino, não tem plural, singular, não tem, muito menos tem acusativo, dativo, genitivo, nominativo. E ela dominava muito bem a gramática. Só que quando ela ia falar alemão, a gente tinha uma dificuldade enorme de entender, né? Porque o sotaque chinês dela era muito presente quando ela falava no alemão. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de entender, né? Tipo, no chinês não tem V, então geralmente ela pronunciava o E para while, que seria while, when, when, woher, one. Então, às vezes demorava a processar que ela estava querendo falar van, vo, woher. Então, a pronúncia, se ela for muito marcada,
se o sotaque do teu idioma materno está muito presente, quando você fala um outro idioma, isso pode interferir. Então, eu sempre aconselho, digo para os meus alunos que pronúncia é tão importante quanto todas as outras habilidades, né? E o Ralph quer falar. Antes de falar, Ralph, eu vou mostrar só um site que ele é um pouco assim técnico, é mais para quem tem assim, um conhecimento de fonética e fonologia, né? Mas ele dá exemplos de nativos pronunciando, né, os sons do alemão. Acho que talvez os outros professores conheçam, mas é rapidinho a minha última dica aqui. Eu já vou finalizar, tá bom? Só um minutinho. Aqui, estão vendo? Sim, ok? Uhum. Então, o Sounds of Speech, né? Ele é um site americano, né? De Iowa, Estados Unidos, né? De Universidade de Iowa, né? E ele tem aqui toda a fonética do alemão, todos os sons que são realizados no alemão padrão, né? Eu quero deixar claro que é no Hochdeutsch, né? O alemão padrão. Então, aqui você pode ver as consoantes pela articulação, né? Pelo modo de articulação, pelo ponto de articulação, se são sonoro ou surdo, pode ver as vogais e os ditongos. E aqui, por exemplo, se eu clico aqui nesse som, ele me explica, né? Por exemplo, aqui ele faz uma animação, né? De como funciona dentro da boca, né? E aqui eu posso ver essa animação parte a parte explicado, né? Todo o processo. E aqui eu tenho um exemplo de uma nativa pronunciando o som dentro de palavras, né, do alemão. E assim, por exemplo, os sons mais difíceis do alemão para mim, que sou brasileiro, eu acho, é o CH, né, que é o X, né, que é do is, mês, chemi, lich, bicha, né? E aqui ele explica, ou então o outro, desculpa aqui, peraí que eu fiz uma... O outro CH, para mim, também difícil, que é o R, né? Para os alunos, sempre tem dificuldade. Ou então, os alunos têm dificuldade aqui com o R do alemão. E aí você consegue ter que ouvir como produzir, qual movimento que a língua faz. Né? Que a gente vê que a língua não se usa mais a parte de trás da língua para produzir. E com exemplos. Né? Então, se vocês quiserem, né, tentar... praticar a pronúncia, né, através do Sounds of Speech, né? Inclusive tem do inglês e do espanhol, né? Então, para quem estuda espanhol também tem a versão em espanhol, com sons do espanhol, e tem a do inglês. Então, isso daí vai ajudar muito. É muito importante pronunciar bem, gente. Inclusive, né, por exemplo, a diferença entre schwul, schwül, né? Diferença entre schon, schön, drücken, drücken, né? Bruder ou Brüder, né? Assim, tipo, Bruder com U ou Brüder com U, né? Diferença de singular para plural, ou às vezes a diferença verbal, né? Tipo, ich konnte, eu podia, ich könnte, eu poderia, né? É só um trema que apareceu, mudou todo o som, mudou o sentido, né? Já não é eu podia, essa é uma possibilidade, eu poderia, né? Uma hipótese. Não foi algo que aconteceu, né? Ou acontecia. Então, tipo, a pronúncia realmente, ela faz a diferença, né? Então, minhas dicas são essas. Muito obrigada, né? Excelente. Então, O Ralph queria comentar alguma coisa? de fato, esse site é muito bom, conheço também, né? Acho que eu ajudo muito, realmente. Mas eu só queria, na verdade, tranquilizar um pouquinho as pessoas que estão aprendendo alemão, assim, né? Porque a minha experiência de todos esses anos aí com vocês brasileiros aprendendo alemão, assim, em geral, são muito positivas, porque, em geral, eu acho que o brasileiro não tem muita dificuldade realmente na pronúncia. Lógico, fica no começo tudo esses sons esquisitos, todos esses consonantes atrás de um outro, assim, né, dá essa dificuldade. Mas, como você falou, muito desses alunos dos países asiáticos, chineses, russos, eles têm bastante problema realmente na pronúncia, assim, né? Eu realmente não vi isso, até achei o brasileiro é muito rápido, assim, pegando essa pronúncia, assim, né? E um outro fato que na Alemanha a gente é um país pequeno, mas se fala muito dialetos, né?
Bom, aqui no Brasil também tem regionalidades, né? Se fala diferente, assim, né? De uma região para outra, mas não chega de ser um dialeto, né? Que às vezes parece uma outra língua, né? Alguém que chega de Hamburgo, vai numa roda aqui de amigos lá em Munique, se eles não querem, ele não vai entender nada, né? Então, que fica muito, então, também, né, mesmo se o Hochdeutsch que todo mundo aprende na escola, normalmente, ele se reforça, quando ele percebe que você é um estrangeiro, quando você não é da região, essas pessoas, lógico, eles vão falar em Hochdeutsch, mas fica esse sotaque, essa diferença. Então, isso faz, às vezes, que nós temos para uma palavra, várias pronúncias, assim, dependendo da região onde você está, né, das pessoas, assim, né. Eu nasci no Sul, mas eu, com muito, com criança ainda, eu me mudei, assim, né, e eu não consegui pegar o dialeto, nem de lá, nem de outro lugar que eu fui, né. Mas você ouve, assim, né, muito dessas diferenças, assim, né, então, acho também, não é precisa-se também, né, totalmente, né, amarrar nessa única pronúncia. É importante que o outro vai te entender, né? Isso é óbvio, né? Perfeito, esse ponto é muito importante, porque muitas vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho que perder meu sotaque brasileiro, eu tenho que perder. Nada disso, gente. A gente não tem que se preocupar em perder o nosso sotaque brasileiro. Afinal, é inclusive a nossa identidade, né? Olha sua certidão de nascimento, olha seu passaporte. Você veio do Brasil, tá? Até o Então, charme, né? assim, exato. Então a questão não é perder o sotaque, a questão é muito mais você limpar a sua pronúncia, no sentido de que ela fique clara, que as pessoas consigam entender as palavras que você está falando com clareza. Isso é o mais importante. Por isso que a gente tem que diferenciar erro de pronúncia de sotaque. Erro de pronúncia é quando você pronuncia de uma forma que as pessoas não te entendem. Então, você está pronunciando uma letra como se fosse outra. Ali as pessoas não te entendem. Ali é um erro de pronúncia. Outra coisa é você ter o seu sotaque brasileiro, que a gente canta um pouco para falar, né? Mesmo o alemão, a gente não faz aquele alemão a gente canta um pouquinho mais. Tudo bem, né? Isso não muda nada no entendimento. Inclusive, fica lindo, eles acham super fofos aí você falando alemão com sotaque brasileiro. Bom, vamos para o nosso segundo participante do dia. Agora a gente vai com o Wesley. Wesley, conta pra gente. Eu vou ficar com a contraparte do André, né? Ele falou sobre sprechen, eu vou falar sobre o hören, né? Sobre escutar ou hörverstehen, a compreensão auditiva, que é muito importante, principalmente quando a gente aprende a nossa língua materna. A gente aprende a língua materna escutando os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, todo mundo que está ao nosso redor, né? A gente escuta e repete. A gente escuta e repete, escuta e repete. Então, qual é? A minha primeira dica é, sempre que a gente ouvir uma palavra durante a aula, que a gente repita, né? Não necessariamente alto para todo mundo ouvir, a menos que o professor peça para que todos repitam a palavra após ele, mas repete baixinho, né? Fica repetindo baixinho, ouviu uma palavra, achou interessante, repete ali várias vezes. E o último site aí que o professor André mostrou justamente é sobre o Hören, né? Eu não conhecia, então eu agradeço aqui, né? Eu não conhecia esse site ainda, que é muito bom. Inclusive, depois eu vou dar uma olhada mais a fundo para conhecer e poder passar durante as aulas, né? Onde mais a gente pode ouvir a língua alemã? Por exemplo, no site da Deutsche Welle, né? A Deutsche Welle é um dos jornais alemães e ele também está presente de forma online. E tem uma seção da Deutsche Welle que é Langsam gesprochene Nachrichten, né, que são as notícias lidas devagar. Então, você pode pegar essas notícias e escutar, que elas vão estar sendo lidas devagar. Você não precisa ler, né, você pode ler se você quiser, acompanhar a leitura, que também é bom para você ver como as palavras são escritas e, né, quando você estiver lendo, você já saber como vão
vai pronunciar essas palavras, ou você pode fazer de uma forma que é muito boa para a gente compreender quando a gente escuta algo, né? Para a gente escutar as coisas com mais atenção, muitas vezes a gente fecha os olhos. Então, põe lá, langsam gesprochene Nachricht, e fecha os olhos e fica só escutando e tenta repetir. Pausa a notícia e tenta repetir o que foi dito, ou dizer com outras palavras também, porque isso também demonstra que você está compreendendo, né? Se você compreende algo que te foi dito, você consegue contar, você consegue recontar, ou contar em outras palavras. O curso que vai começar aí, né, de aprender alemão com música, também é muito interessante, que também é uma forma de a gente praticar a audição, escutando música, né? No Brasil, a gente escuta muita música estrangeira, porém, em inglês. Música alemã é muito difícil da gente conhecer, mas não é impossível, né? O YouTube está aí cheio de vídeos que a gente pode pesquisar música alemã, mas talvez apareça muito Schlager, e Schlager às vezes não é muito legal, né? O que é o Schlager? Então, Schlager seria o MPB alemão, né? A música popular alemã. Eu gosto. Eu gosto de Schlager, eu acho bem legal, mas muita gente que escuta... aí, né? É o lance, é a cultura. É muito diferente do nosso som, é muito diferente do que a gente gosta de ouvir no Brasil, mas a temática é bem semelhante à de Serestas, por exemplo, né? Tem umas músicas bem românticas, parecem Serestas. Eu curto esse tipo de som. Então, vocês podem ouvir Schlager, tem muito rock alemão também, as bandas de rock alemães são bem legais. Durante as nossas aulas eu posso recomendar algumas coisas que eu gosto, porque esse é outro problema. A música, ela é uma questão muito pessoal, né? Então, não adianta muito falar, escute isso, porque pode ser que você não curta isso que eu estou recomendando, mas pelo menos tenta dar uma chance e tenta procurar algo que você ache legal. E quando você achar legal, né, talvez a música vire um Ohrwurm, né? E um Ohrwurm é quando você ouve alguma coisa e essa coisa não sai da sua cabeça. E aí você vai ficar repetindo automaticamente isso que você está ouvindo. Então, né, música, pelo YouTube, pelo Spotify, e felizmente também tem as letras nessas modalidades, né, a gente tem como acompanhar, só pesquisar Meet Lyrics, né, que vai ter lá a letra da música, no Spotify tem lá a opção de ver a letra da música, que é muito interessante. Então, basicamente são essas as minhas dicas, né, para a gente treinar a audição, que, né, treinar o ouvido, então ouvir, repetir várias vezes e repetir também, né, falando, porque se você compreende o que você está ouvindo, você também vai conseguir reproduzir. Perfeito. Gente, esqueci de falar uma coisa super importante. Debaixo do André ali tem uma engrenagem. Debaixo dessa engrenagem, clica nessa engrenagem e vai estar lá a qualidade do vídeo. Se a sua qualidade aí tiver 480, sobe para 720, porque eu estou escrevendo aqui, pode ser que alguns de vocês estejam achando que a qualidade não está boa da escrita, mas não sou eu, são vocês que estão vendo o vídeo aí na qualidade errada, então engrenagem, qualidade do vídeo 720, tá? Enquanto o Wesley falava, eu estava pensando nisso. E amei as dicas, Wesley, amei as dicas. Tem, inclusive, algumas coisas que eu quero falar aqui só para a gente complementar, que eu fui pensando enquanto você estava falando. Primeiro que ele falou, durante a aula, repita o que houve. Gente, essa é uma das grandes vantagens aí de aula também ao vivo, por computador, pelo telefone. Dá para você desligar o seu microfone e repetir em voz alta mesmo, que você não vai atrapalhar ninguém. Às vezes na aula ali, na sala, né, tem 10 pessoas ali, você não quer ficar falando alto, vai atrapalhar os colegas, né? Desliga o seu microfone na aula ao vivo, por exemplo, no clube que a gente vai começar, e repita todas as palavras, não estude calado. Vocês têm mania de estudar calado e querer sair falando. Isso é uma das coisas que eu acho mais absurda. O cara estuda calado 20 horas por semana, aí depois quer sair na rua e quer falar alguma coisa. Se você só estuda na sua cabeça, então vai ficar tudo na sua cabeça, não vai conseguir falar, tá? Muito importante.
Site da Deutsche Welle, né? Esse que a gente viu aí, Langsam gesprochene Nachrichten. Coisa super importante. Lá tem também a transcrição do que você vai ouvir. Então você consegue ouvir de olho fechado, depois você consegue ouvir lendo para entender as palavras que você não ouviu, depois você ouve de novo, já que você leu as palavras. Então é muito legal. E sobre escutar música, gente, no Spotify, se você coloca lá Deutsch, né, ou alemão, já sai um monte de banda legal e tal. Inclusive, eu tenho uma playlist legal, vou colocar para vocês nesse arquivo que eu vou mandar para vocês, tá? Porque assim vocês já começam aí com um monte de música contemporânea mesmo, pop, rock, coisa assim que a gente, né, que eu ouço, né? Que realmente as músicas típicas alemãs aí que o Wesley falou, realmente lá não tem, que eu não ouço, mas as modernas, mais modernas aí eu ouço. Mas dê uma chance ao Schlager, gente. Eu já dei, menino, mas não deu. Realmente, eu amo a Alemanha, amo alemão, mas Schlager tá difícil para o meu lado. Mas o Lu tem que ver se tem umas baladas assim, uma música romântica, ele normalmente fica mais devagar. Então, ele como um rock, alguma coisa mais pesada, é muito rápido aí, até para um alemão não é tão fácil para entender, né? Então, essas músicas mais românticas aí tem a chance assim, né, de realmente acompanhar melhor, né? Falou tudo. Inclusive, essa lista que eu fiz, né? Nessa playlist que eu fiz do Spotify, é só música que eu gosto. Eu também já sou mais dessas que gostam de música mais assim, relaxante, então é umas músicas boas para iniciantes mesmo, exatamente nessa ideia aí do Ralph. A Alemanha também é muito forte em hip hop, né? E aí é 200 palavras por minuto, é difícil de ouvir aquelas também. Às vezes os meninos pedem para eu fazer alemão com música com esses artistas do rap, do hip hop. É impossível, que eu ia precisar de 10 horas de aula para fazer uma música, porque é enorme, né? As letras são muito grandes. Bom, Ralph, é com você. Sim, eu queria falar algumas dicas assim, né, sobre o nosso Schreiben, né, que o escrever, né. Embora aí até posso assim, né, pegando algumas dicas aqui do André e do Wesley, assim, né, porque eles estavam citando uns sites de tandem, né. Então hoje assim, né, existem muitos recursos realmente, né. O Eu tenho ouvido de muitos alunos que realmente estavam dizendo, não, para mim escrever é o pior, é muito difícil assim, né? Mas tem até pessoas que falam, não, assim, né, eu quero conversar, não preciso, assim, escrever assim, né? Mas tem que entender, assim, a importância, assim, né, porque por meio da escrita, né, você consegue melhorar a sua capacidade de perceber os próprios erros, né? Aí, então, é um ferramenta muito bom, assim, também, né, de você consegue aí, e fazendo a estrutura, entender tanto e treinar a estrutura, assim, é bem melhor, assim, né? Então, eu acho a escrita é considerado, assim, é uma fala em câmera lenta, né? Enquanto, né, você fala, aí você quase não tem tempo muito de pensar, e aí quando você escreve, realmente, aí você já consegue realmente ter mais tempo para buscar essas palavras, essa estrutura para se lembrar, né? Então, então, o processo de escrita, né, a gente pode ser aqui o elo ideal, né, entre essa competência receptiva, né, a compreensão e a competência produtiva, né? Então, como o André também apontou, né, para falar é necessário, né, que você escuta, que você ouve bem, assim, né? O Wesley também falou isso, né? Então é a mesma coisa, na verdade, né? Para escrever, então é o pré-requisito de escrever é de ler muito. Então é uma dica que é muito importante para quem quer assim fazer uma produção assim, né? Tem que ler muito assim, né? Para buscar não só vocabulário, assim, né, aperfeiçoar o vocabulário, mas também, né, para entender as estruturas, né? Então, antigamente, assim, né, é, essa habilidade, assim, para aprender se limitava, né, que o professor
fazendo um diktat, que a gente chama em alemão, né? O professor lendo uma frase, um texto, né? E o aluno vai copiar, né? Que às vezes pode ser interessante, mas às vezes também é muito chato. Então existem muitos formas também bem lúdicas, assim, jogos, né, que a gente pode, através deles, assim, né, aprender mais, né, essa habilidade, né. O, depende, lógico, muito, né, do nível, né. A gente não vai, um iniciante aqui, de repente vai dizer, agora vai escrever uma carta, assim, né, para mim, né. Então, eu acho assim, né, existem essas várias etapas assim, né? Então, por exemplo, para um iniciante, eu acho que talvez fica não é exatamente necessário escrevendo já textos assim, né? Mas, por exemplo, existem esses exercícios, esses jogos de correntes de letras, né? Nós temos um texto e todas as palavras são escritas juntos, né, sem espaço, e você tem que começar a dividir, né, para entender onde começa uma palavra, onde termina, assim, né? Aí depois você vai escrever a frase com todos esses espaços, né? Espaços, né? O caça-palavras, né? Onde você tem palavras escondidas num bloco de letras, né? Na horizontal e vertical, né? Para conseguir, assim, né? Buscar. Isso também, como que é até uma atividade, né, que talvez fica mais interessante, né? Não é tão chato assim, né? Você se diverte ainda, né? Normalmente a gente faz também um texto que é dividido entre blocos, né? A gente tem um texto normal, assim, uma mensagem, um convite, né, para um casamento, né? Então, aqui a gente vai dividir em várias partes e vai misturar isso. E necessário, então, que a pessoa, né, o aluno tem que colocar tudo na ordem correta, assim, né? Uma carta, por exemplo, né, que tem uma Einleitung, né, uma introdução, né, e um final, né? Então, e no final também a gente pode fazer isso dentro de aula com várias pessoas, mas também a pessoa pode fazer isso sozinho, né? Então ele podem ser a partir de uma tira de um jornal, uma pequena história em quadrinhos, por exemplo, né? Uma imagem em comum com várias palavras e pode elaborar assim, escrever um diálogo ou legendas, né? Para isso e postar isso, né? Isso o leque é muito grande, assim, né? O que eu gosto muito fazer, por exemplo, seria o escrever o final da história, né? Então, eu começo uma história e até um certo ponto a história para e o aluno, então, tem que continuar a história, né, elaborando um final, assim. Isso, às vezes, pode ser muito engraçado, né? Uma outra versão disso, né, poderia ser que uma história coletiva, né? Quer dizer, um aluno começa uma história, era uma vez um menino pobre na Alemanha, né? E aí o outro aluno, né, ele vai continuar a história, né? E aí sucessivamente até um final, né? E aí interessante que realmente isso pode ser muito divertido, né? Pode ser uma história coletiva, assim, né? Então, temos, eu acho que como eu falei, esses sites, assim, né? Então, hoje em dia, né? É importante que você faz no internet, nas mídias sociais, assim, né? Para se comunicar. Então, tem muito essa opção, né? Esse tandem, por exemplo, você pode fazer realmente amizades. Tem até uma oportunidade, os alemães gostam muito de, chama de Brieffreunde, né? Que são amigos mas que se escrevem cartas. Então, me lembro que tem um aluno que entrou num desses sites aí, ele se colocou seu endereço e ele recebeu 200 cartas, né, de Alemanha, de toda a Alemanha, né,
de 8 anos até 80 anos, né? Como os alemães são muito curiosos, eles acham muito interessante os brasileiros, né? Então, ele recebeu muito. Ele não consegui responder todas as 200 cartas, assim, né? Mas aqui tem recursos muitos, né, que são muito interessantes, né? Bom, eu tenho outras, tem várias dicas ainda, né? Mas aí vocês percebem assim, né, que realmente é uma coisa muito importante de escrever e não precisa ser uma coisa chata assim, né? E claro, né? Se você vai um dia quer viajar, né? Você vai entrar no internet aí para lançar uma pergunta, uma reserva de um hotel, assim, né? Então, isso é bom sempre treinar, né? Lude, microfone. Falando, né, gente? Sem ninguém me ouvir. Perfeito. Gente, ó, muito bom, Ralph. Dicas muito importantes, assim, que são questões essenciais, porque às vezes a gente fica esperando que eu não tenho oportunidade para escrever, né? E o que o Ralph trouxe aqui para a gente é que você não precisa ficar esperando a oportunidade para escrever, você pode criar a oportunidade de escrever, né? Tudo que você vai fazer, eu sempre falo isso durante as aulas. Você viu uma frase lá, por exemplo, ich kaufe ein Auto, eu compro um carro. Só com essa frase você consegue variar ela 10, 20, 30 vezes, porque você aprendeu ich kaufe, eu compro. E aí você pode variar tudo que você compra, né? Você pode comprar um carro, uma casa, uma banana, uma garrafa, você pode comprar tanta coisa. E ali você já escreveu 10 frases. Então, às vezes, as pessoas ficam. Quando você é muito iniciante, escreva aquilo que você consegue escrever, mas não deixe de escrever. Ah, não, porque é uma frase solta, uma bobagem. Você consegue escrever aquilo? Escreva aquilo, né? Então, eu achei muito legal o Ralph trazer isso para a gente, né? Mostrar para a gente que você pode criar suas próprias oportunidades, pode criar, inclusive, seus próprios exercícios, né? Pegar um texto jornal, cortar os parágrafos, e depois você mesmo ir lá juntando as partes. Ah, Lud, mas isso não é escrita. Sim, isso é escrita. Porque por mais que você não seja capaz de escrever, você já está conseguindo organizar as informações, né? Então, outra coisa que eu achei muito legal, redes sociais, né? A gente acha, ah, não, eu vou no Tandem, eu só posso falar com as pessoas. Não, você começa teclando com as pessoas, né? Teclando, que gíria dos anos 80 na internet, né? Você começa falando com as pessoas pelo chat. Então, você vai ter a oportunidade de escrever, né? Então, existem um monte de opções para você escrever. E, claro, sempre varie aquilo que você já sabe fazer, como o André falou lá sobre a fala, blocos, né? Se você souber fazer os blocos, já vai te adiantar e muito a vida, né? E isso aqui que eu amei também, a escrita é uma fala em câmera lenta, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar porque não conseguem estruturar a frase, e é muito mais fácil estruturar a frase ao escrever. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, consigo escrever? Beleza. Aí você escreve a frase. Acabou de escrever a frase? Tira da sua frente, agora tenta estruturar só na cabeça. Ali você passou da escrita para fala. Porque às vezes também as pessoas ficam viciadas em escrever, aquilo ali é uma muleta e nunca conseguem falar porque fica não, tem que falar uma frase, pega um papel, uma caneta para falar a frase que eu preciso escrever primeiro. Todo mundo já teve um aluno assim na vida, tenho certeza. Então, mas qual que é o ponto então, para você não ficar viciado nenhum nem outro? Você escreve, você estrutura aquela frase. Estruturei, fecho o meu negócio, tiro meus cadernos da minha frente, agora eu vou estruturar só na minha cabeça e vou falar. Então, realmente, a escrita é uma fala em câmera lenta e você tem que fazer essa passagem para a câmera rápida, né? Para a câmera normal. Gente, por último, né? Eu quero falar um pouquinho, tá? Sobre a última das habilidades que falta, né? A gente já falou de Schreiben, já falou de Hören, já falou de Sprechen, né? Tá faltando o quê? Lesen, né? Lesen é a última das habilidades aqui. Já falamos bastante de Lesen, inclusive, né? Porque todas as habilidades se unem aqui. Mas eu quero dar algumas dicas importantes quando a gente fala de leitura. A primeira delas é o seguinte: quando você está no básico, você não vai ter muitas opções de leitura. Essa é a verdade, dura, tá? Nua e crua.
Por que eu gosto de falar a verdade dura, nua e crua? Porque as pessoas ficam para mim do meu lado. Lud, mas indica um livro para mim que estou no A0, no A1. Gente, não tem livro que você vai conseguir ler no A1. Um livro de verdade, assim, um livro escrito, original, é impossível, tá? Por que é impossível? Porque aquilo só vai te estressar. Aquilo não vai fazer nenhum bem para você, aquilo só vai te estressar. Então, no básico, você realmente não vai ter muitas opções de leitura. O que você pode fazer? Primeiro, você pode, geralmente, né, quem está no básico, vai ter muitos textos ali no livro didático ou no curso que está fazendo. Então, você está fazendo ali no clube de alemão, tem um livro didático. Aquele livro didático vai ter vários textos. Se você dominar aqueles textos que estão ali no livro didático, você já vai estar voando. Se você pegar e falar, eu quero dominar esses livros, esses textos aqui, você já vai estar voando, você já está fazendo mais do que a grande maioria faz. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem livros paradidáticos. O que é isso? Aquele livro que é feito para quem está aprendendo língua. Ah, Lud, mas eu não consigo achar esse livro. Realmente, no Brasil, livro... Se você está na Alemanha, você acha 1 milhão, tá, gente? É só ir em qualquer livraria e tal que você acha. Não, no Brasil, esses livros são caríssimos. Quando você está... né, é caro, você não acha. Como é que você pode fazer? Uma dica que eu te dou 2 dicas, na verdade. A primeira dica é o seguinte. Na Amazon, tá? Se você procurar lá, por exemplo, Lektüre A2, A2, Deutsch, pode procurar assim. Você vai achar um monte de livros. E aí você filtra, você coloca o filtro lá por e-book, né? Na Amazon chama de Kindle, né? E ali você vai achar um monte de livros a preço muito mais acessível. Obviamente você não vai poder o quê? Levar para casa, né? Porque é online, mas você não precisa ter Kindle, você consegue ver do computador, consegue ver do celular. Então você consegue acessar esses livros por um preço muito mais econômico do que se você fosse comprar um livrinho desses, né? Na mão. E esses livros, o que eles têm de legal? Eles são feitos para quem está estudando alemão. Então você está no nível A2, o livro já vai ter aquele vocabulário, aquilo que tem a ver com o seu nível, né? Isso é muito, muito importante, tá? Então você coloca lá na Amazon, você vai achar um monte. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é a do seguinte. Depois eu coloco o site para vocês. Chama Online. Online é uma biblioteca gratuita. Uma biblioteca gratuita com um monte de coisa de alemão, de todo tipo que você imaginar. Então, você pode se inscrever, tá? Você se inscreve no Online, você recebe o seu acesso e você tem acesso a muitos livros, todos digitais, tá, gente? Mas gratuitos, e você vai encontrar um monte de livros de leitura. Quem está no Clube de Alemão, lá no curso bônus, tem uma lista de um monte de livros dividido por níveis para vocês lerem. E tem como acessar o online, porque às vezes é um pouquinho complicado, se você não fala alemão, você não sabe onde é que põe seu nome, onde é que você pega o acesso. Lá tem o passo a passo de como você acessa essa biblioteca chamada online, tá? Isso é muito importante. O que mais? A minha segunda dica, tá? Que é muito importante, é o seguinte. Chegou no B1, no B2, que são nível intermediário, tá? Comece a buscar material original. Então, comece a buscar. Até no final do A2 você já pode, mas no B1 você já vai ficar mais confortável. Geralmente, o que é material original que é legal de ler? Reportagem, coisas que as reportagens têm uma linguagem mais direta, né? Não é grande literatura, que às vezes uma reportagem, sites da Deutsche Welle, etc., né? Sites do jornal. Já dá para você ler e ler muito bem. Só que aqui tem um problema muito grande. As pessoas geralmente fixam no que elas não entendem. Aqui é o grande lance. Quando a gente está estudando leitura, a gente tem a tendência de fixar no que a gente não entende. Então, você pegou um texto lá gigante, tá? O texto é enorme. Você, ao invés de fixar nas palavras que você não entende, você marca as 20 mil palavras que você não entende. Então, aquele texto fica todo marcado e a sua atenção fica toda marcada para aquilo que você não consegue entender. O que acontece ali? Ansiedade lá no pico e você tem a impressão que não entendeu nada do texto. Tente fazer o contrário. Comece a marcar tudo que você entende e pula as palavras que você não entende. E leia só o que você entende. Você vai perceber que você, pelo contexto, né, já vai entender o
que o texto está falando, o que significa, etc. Então, você vai ter uma visão geral só daquilo que você entende. Depois, você escolhe em cada texto 5, 10 palavras novas que você quer aprender. Aí, aquelas você vai olhar no dicionário. Uma das coisas que desmotivam demais é você achar que você tem que olhar todas as palavras do dicionário. No final, você está olhando 50 palavras do dicionário, não leu o texto, já são 3 horas e você não conseguiu ler o texto. Então, se fixe no que você entende e depois você procura 1, 2, 3, 4, 5 palavras que você achar interessante ler daquele texto. Isso vai aumentar demais a sua fluência de leitura, que é muito importante, porque a gente desanima de ler porque a gente não tem fluência de leitura. Você vai ler um parágrafo, fica 3 horas ali, você fala, meu Deus do céu, não quero mais ler isso não, né? Que preguiça. Agora, se você aumenta a sua fluência de leitura, naturalmente seu vocabulário vai aumentando, tá? E uma outra dica muito importante é... Vem as aulas de leitura que eu faço. Por quê? Por exemplo, mês passado, a gente fez alemão com ficção e a gente leu as histórias dos irmãos Grimm. Esse mês, a gente vai ouvir, né, músicas e a gente vai ler as letras e resolver as letras. Mas, Lud, eu sou A1. Eu vou entender alguma coisa? Vai, porque é diferente. Quando você é básico, vai procurar uma leitura, mas não vai ter ajuda de um professor, é diferente. Agora, se você tá com ajuda, por exemplo, minha, e a gente está lendo junto, a sua relação com aquela música vai ser totalmente diferente. Venha às aulas de leitura, não perca as aulas de leitura. Tô aqui para dar essas aulas para vocês, tem sempre aí durante o ano, né? Cada mês tem um evento, esse agora vai ser Alemão com Música, que vai ter leitura. E por quê? Porque nas aulas de leitura todo mundo aproveita. Eu falo sempre no início, se você é básico, o que você entender, você aproveita o que você entender. Tem coisa, vou falar assim, nossa, essa gramática aqui é muito complicada, isso aqui é um verbo separável, isso aqui é um passado mais que perfeito. Você precisa entender isso? Não, você é básico. Se você já pegar todos os vocabulários novos, se você se fixar naquilo que você entende, você vai já estar saindo da aula muito melhor do que você entrou. Então, aproveite todas as oportunidades que você tiver de leitura guiada, né? De leitura guiada por um professor, que você vai ver o mundo se abrindo também. A diferença que é quando alguém te explica os detalhes ali daquele texto e você fala, era isso. E aquilo ali abre um leque de oportunidades de você pegar aquela habilidade e investir, né, em aprender, em ler outros textos e ouvir outras músicas de maneira solitária, sozinho, né? Perfeito, minha gente. Um monte de dica para vocês. Já temos aqui 1h20 de dicas. Queria pedir para vocês todos darem um like aí. Quem ainda não deu like, dá um like, porque foi conhecimento, né, gente? 1h20 de puro conhecimento. Então, dá esse like aí. Divide esse conteúdo com quem vocês quiserem. Não se esqueçam também de... Vamos fazer assim, gente, tira print aí da tela e me marca posta lá no seu story no Instagram, @aludfonseca e @clube de alemão. Então, você tira o print e posta lá a dica que você mais gostou hoje, que você, assim, que mais abriu sua cabeça, tá? Posta lá pra gente e me marca no @aludfonseca e no @clube de alemão que eu vou repostar. Tira aí, gente, Beleza. Espero que vocês tenham tirado aí, que depois eu reposto lá no Insta. Gente, relembrando, aulas ao vivo começam sábado e domingo que vem, tá? Dias 9 e 10 recomeçam as turmas de aulas ao vivo no clube com esses gigantes aqui, com esses professores maravilhosos. Então, quem já está no clube, né? Prepare-se, já anota aí no calendário, lá dentro do curso ao vivo, já estão os horários tudo certinho para você anotar aí, com as aulas, tudo organizadinho lá. Se você ainda não está no clube e quer entrar no clube, é só acessar clubedealemão.com e vir conhecer a gente. Se quiser conversar com os nossos consultores, entender como tudo funciona, ver tudo por dentro, fazer seu teste, vem, que você vai amar. E, meninos, queria agradecer vocês demais por terem topado. Amei estar aqui com vocês hoje, amei todas as dicas. Muito obrigada. Obrigado para você. Eu agradeço, amei conhecer também a equipe, né, os novos colegas com quem eu vou trabalhar. Vejo que tenho muito a aprender com todos, né, porque nós que ensinamos também aprendemos uns com os outros, né? Sempre tem isso. Se eu puder, eu vou assistir a aula de vocês. Eu gostei. E a gente vai se encontrar muito aí no caminho também durante esse mês aí que vamos trabalhar, fazer muita reunião, trocar muita figurinha para passar sempre o melhor para os nossos alunos. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem se despedir?
Eu só quero agradecer, tá? Finalizar agradecendo. Também aprendi bastante aqui com vocês, né? Eu digo que eu aprendo mais quando eu estou ensinando, eu aprendo mais ainda, né? Então, todas as vezes que eu Tem alguma ensino, coisa no som? Desculpa, André. É o som do André? Será? Vocês estão ouvindo também? Um chiado? Afastado. Desliga o seu som, Wesley. Deixa eu ver se é o seu. É o seu. Era o seu. Fala de novo, André. Então, eu estava dizendo, né, que toda vez que eu ensino, eu aprendo mais, né? Então, tipo, toda vez que eu tenho aquela turma ali daquele nível, aí eu vou para uma próxima turma do mesmo nível, vou fixando, vou aprendendo novas coisas. Então, para mim, ensinar o idioma é aprender, né? Todo tempo a gente está aprendendo, não só passando conhecimento, mas aprendendo. Aí a gente vai vendo os erros típicos, né, que os alunos cometem. Esse aluno, aí daí a gente já anota. Aí quando o próximo vem, a gente já tem uma resposta, né? Ou então a gente já se adianta, né? Tipo, com aqueles erros típicos de fala, né? Enfim, né? Por exemplo, não sei, o aluno quer falar, por exemplo, eu moro sei lá, no Eu tô interior. com frio, né? Esse é o típico. Eu tô com frio, Ich ich bin bin mit kalt, kalt. né? Que você fala Então, ich bin ich kalt. bin mit kalt, né? Ainda pior ainda. Exato. Ich bin mit kalt. Aí você vê isso aqui, aí você já vê que é um erro típico, né? De brasileiro. É porque ele tá traduzindo ao pé da letra, né? Então a gente já pega isso. Eu tenho a minha lista de erros típicos, né? De alunos, né? Os erros típicos do aluno que ele traduziu ao pé da letra, né? Como eu tô com frio ou tô com fome, né? Ich bin mit Hunger. Exato. E assim por diante, né? Então, a gente aprende bastante, né? Então, eu espero que com vocês aqui e com os novos alunos, né, continue aprendendo. Perfeito. Não, ensino embaixo, realmente, né? A aula sempre, tanto para o aluno como para a gente mesmo, é também aula, a gente aprende muito, né? E também, né, essa troca cultural, né, que tem muitas coisas, às vezes que são muito engraçadas, né? Coisas que você faz que é comum no Brasil, que não se faz, ou lá é comum, né? Então é muito interessante essa troca, assim, né? E você aprende também a ser tolerante, assim, né? Entender mais, assim, e amplia a sua realidade, né? Isso é importante, eu acho, né? Então, por isso, boas aulas para a gente, né? Exatamente, boas aulas para a gente. Estou muito animada, muito orgulhosa e muito honrada de ter vocês com a gente dentro do clube. Obrigada aí, vamos embora, vamos junto. Temos aí essas aulas ao vivo começando. Final de semana que vem, gente, 9 e 10, os horários já estão todos lá dentro do clube. Começamos nas nossas novas turmas. E obrigada, bom domingo aí para todo mundo, bom resto de domingo e até semana que vem nas aulas ao vivo. Beijo, pessoal! Tschüss, guten Sonntag. Tschüss.